Olá, bom dia a todos. E aí, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu estou aqui, mais uma vez no Jardim Botânico, esse lugar cheio de paz, cheio de vida. Venha pra cá, venha se divertir, sentir a natureza, venha passear. Está perto aqui. Ou se tu não mora em Porto Alegre, mas na sua cidade, deve estar, deve ter um jardim botânico, ou uma praça, ou algum lugar que tu goste de encontrar a natureza, goste de se sentir em paz. Hum? Venha pra cá, venha pra lugares assim. Comente aí embaixo, coloque aí nos comentários qual é a cidade que tu é, da onde que tu é e qual é o teu lugar preferido, qual é o teu lugar que tu busca para meditar, para caminhar, para fazer trilha. Escreva, coloque aí. Deixe-me saber de onde tu é e o que tu faz para meditar. Onde tu vai para recuperar energia? Onde tu vai para se reconectar? Hum? No vídeo passado, eu falei um pouco de Urântia, do livro de Urântia, e um pouco de Jesus Cristo. Mas é inevitável, quando a gente fala, aliás, quando a gente fala em Jesus Cristo, é inevitável muitas coisas. Muitas perguntas, muitos personagens que viveram com ele, a gente se perguntar, a gente se questionar como é que era, como é que viviam, né? Nós mesmos, né? Quando nós estudamos um pouco mais sobre Jesus, seja na Bíblia, seja na arqueologia, seja na... enfim, seja onde for, é inevitável a gente sentir assim aquele desejo de ter convivido com ele, de ter vivido próximo a ele, né? É inevitável. E aí nós buscamos, através de alguns personagens, algumas, né, que conviveram com Jesus, saber um pouco mais da história dele, dessa pessoa, porque nós nos sentimos um pouco mais perto dele, perto de Jesus. Assim, também é inevitável vermos Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, um personagem tão obscuro, né? Nós falamos sobre Judas ou pensamos em Judas, traidor, né? Traiu Jesus, né? A gente sente até uma certa repulsa nele. E dificilmente nós buscamos, né, saber quem é Judas, quem foi Judas, ou saber mais sobre ele, né? Até mesmo na Bíblia. O Evangelho de Judas é bem pequeno. Eu não me lembro bem, mas eu acho que deve ser meia página. Acho que é meia página na Bíblia. Um arqueologista, certa vez, comentou que Judas Iscariotes não foi traidor. Ele era o apóstolo mais fiel de Jesus. Tão fiel que Jesus deu a tarefa mais difícil a ele. A tarefa de trazer os soldados até onde ele estava. Segundo esse arqueólogo, Jesus sabia que se ele não fosse sacrificado, crucificado, o seu ensinamento, as suas palavras, não teriam a importância, o peso, a luz que tem hoje para a vida de todos nós, de toda a humanidade ao longo do tempo, ao longo da, né, até nos dias até hoje. Eu não sei, eu não sinto muito isso, sabe? Não vibra muito essa ideia comigo. Não ressoa muito essa essa ideia do pensador, do arqueólogo. Ela não ressoa muito comigo.
Mas tem um livro que foi psicografado, que nos dá um pouco mais da ideia de Judas. O livro foi, não me lembro agora, o autor do livro, ou enfim, não me recordo agora, mas eu vou deixar nos comentários aí embaixo o nome do livro, a editora, o autor, tudo certinho para tentar encontrar e pesquisar e ler sobre ele. É muito interessante. É uma psicografia. Judas Iscariotes e sua encarnação como Joana d'Arc. Interessante, né? Para nós que estudamos a doutrina de Kardec, o kardecismo, o espiritismo, para nós que estudamos as mensagens canalizadas de Miguel, Sirius, Pleiades, Saint-Germain, nós sabemos da existência da encarnação, as várias encarnações, né? Mas Judas Iscariotes encarnou como Joana d'Arc? É possível? Sim, claro que é possível. O livro é muito interessante. O livro conta a história de Joana d'Arc desde pequena, desde que quando ela começou a ouvir as vozes na cabecinha dela. Ela relutou um pouco, as dificuldades que ela teve no início, quando começou a ouvir suas vozes, e a relutância. E depois, mais tarde, na fase adulta. As vozes guiando ela, as vozes sempre orientando ela a fazer o que fazer. Então, para quem pesquisa a história de Joana d'Arc, sabe que ela libertou a França. Guerreou, foi uma grande guerreira, liderou exércitos inteiros. E este livro, psicografado, conta isso, conta essa parte dela, mas sobre a visão dela, sobre a personalidade dela, sobre as dificuldades que ela teve, que ela enfrentou. E mais, e ainda reforça a ideia de que ela foi Judas Iscariotes. E o porquê que Joana d'Arc foi jogada na fogueira? Foi queimada, né? Claro. Na história, quando nós lemos a história sobre Joana d'Arc, nós sabemos que ela foi colocada em fogueira como traidora da pátria, como traidora como bruxa, né? Foi um revés estonteante. Ela libertou um povo, ela libertou uma nação, a França. E aí foi traída. Tá percebendo? Tá percebendo? A similaridade? Jesus salvou a todos. Jesus libertou a mente de muitos. Libertou a mente de um povo. E foi traído. Joana d'Arc liberta um povo. Liberta as pessoas. E foi traída. Jesus foi crucificado, mas ela foi queimada à fogueira. Percebendo a sintonia, a sincronicidade? Joana d'Arc hoje em dia é considerada quase que uma santa, né? É reverenciada por muitos, né? Por muitos e muitos, principalmente na França. Ela é reverenciada como uma libertadora, como uma guerreira, né? Liderava exércitos, ela é muito reverenciada. E para a energia feminina, para o sagrado feminino, Joana d'Arc representa a força máxima do sagrado feminino. Representa a determinação, a garra, a postura, a inteligência, a liderança do sagrado feminino. Este livro, Joana d'Arc, Judas Iscariotes e sua encarnação como Joana d'Arc, faz jus a isso. Faz jus a essa imagem que a própria Joana d'Arc deixou
para o sagrado feminino, até os dias de hoje. Mas ela faz essa sintonia entre Judas e ela, e Joana d'Arc. Faz essa reencarnação e conta muitos detalhes. É uma psicografia lindíssima, que vale muito a pena ser lida, ser estudada, ser apreciada. Eu li umas várias vezes. O livro é muito bom, ele é maravilhoso. O final do livro, eu posso contar o final desse livro, porque não é um livro de suspense, é um livro de estudos, um livro de libertação, um livro de estudos. Ele conta os detalhes da vida da Joana, de pequenininha até a sua morte, e os detalhes sobre Judas. Ela faz o livro, a psicografia faz uma união entre essas duas personalidades, entre os dois, né? Faz uma união belíssima, contando detalhes de um e detalhes de outro. O próprio enforcamento, o próprio suicídio do Judas Iscariotes, né, após a traição. Como ele se sentiu, como ele ficou quando ele se... Todos nós sabemos que, lemos na Bíblia, né, que após a traição, Judas se enforcou, junto com um saco de moedas aquele. Né? Jogou no chão, e se enforcou num galho de uma árvore, estando sozinho lá. A história. Nós sabemos disso. Mas como Judas se sentiu? Como Judas reagiu após a traição e os motivos que levaram ele a fazer isso? Está passando um trator aí. Eu vou me retirar aos poucos. Enfim, o pessoal está trabalhando aqui no Jardim Botânico. Como eu estava dizendo, o livro conta esses detalhes. O livro, né, Judas Iscariotes e sua encarnação como Joana, conta esse detalhe de tudo que ele sentiu quando ele se enforcou, quando ele traiu Jesus e os motivos que levaram ele a se enforcar. No vídeo passado, no vídeo anterior, eu falei sobre o livro de Urântia, né, que conta ano após ano a vida de Jesus Cristo. No livro de Urântia, também conta essa parte de Judas e os motivos que lhe levaram ele. No livro de Urântia, Judas ainda é o apóstolo mais fiel e o mais inteligente. Tanto que Jesus coloca uma divisão de tarefas entre os apóstolos, e a de Judas é tesoureiro. Judas era o responsável. Todos trabalhavam, todos iam de cidade em cidade, trabalhavam, se envolviam em algumas atividades, e todo o dinheiro que ganhavam era entregue a Judas. E Judas fazia, né, a alimentação de todos, fazia as compras de alimentação, de destino, entre os apóstolos, entre as mulheres, lá no livro. No livro de Urântia, começa aos poucos sendo revelado por que Judas acabou traindo o mestre. O que o levou Judas a fazer isso? É muito interessante essa passagem. Por que Judas traiu? No livro de Urântia faz essa revelação. Já nesse outro livro, Judas Iscariotes e sua reencarnação como Joana d'Arc, nem tanto. Não há tanta sobre essa parte, mas é uma uniãozinha. Lembram de um outro vídeo que eu falei sobre a colcha de retalho, que o nosso conhecimento é uma colchinha de retalho, nós juntamos uma pecinha aqui e outra lá? O livro de Urântia faz uma pequena peça na história de Judas, faz uma pequena junção com este livro. Judas Iscariotes e sua encarnação como Joana d'Arc. Faz essa uniãozinha. Muito interessante. Muitas pinceladas aí. E une um pouco. E aí, como Joana d'Arc. A vida dela como Joana d'Arc. Dele como Joana d'Arc. Eu vou falando por alto, eu não vou entrando em tantos detalhes, porque
É bom ler o livro, é bom estudar e tirar as suas próprias conclusões. Meu objetivo do canal é simplesmente dar uma luz, acender uma pequena velinha aí dentro de cada um caminho. Todos nós estamos estudando, estamos evoluindo, estamos aprendendo, estamos nos libertando. E como eu disse no vídeo anterior, o conhecimento não é uma verdade absoluta. Quem diz a verdade absoluta não sabe nada, é ignorância. A ciência determina isso. A mente científica diz isso. Não há uma verdade absoluta. A gente apenas aprimora. Mantemos a mente aberta, estudamos e vamos aprimorando, aperfeiçoando cada vez mais. Por isso que eu não vou dar tantos detalhes. Mas o finalzinho do livro, como eu estava dizendo, o finalzinho do livro de Judas, com sua encarnação como Joana, é após a morte dela. Após ela deixar o corpo físico lá, sendo queimado, uma imagem lindíssima, uma imagem belíssima de Judas, que de certa forma me compadeceu de Judas, de certa forma me deixou mais próximo a ele. Lembram que eu comentei lá no início desse vídeo que quando a gente vê sobre Judas tem uma certa distância, uma certa, né, Judas o traidor, né, essa é uma certa rebeldia, né? Como é que Judas, né, pôde trair o mestre, né, pôde trair Jesus Cristo, né, aquele ser divino, cheio de amor? O livro Judas Iscariotes e sua reencarnação como Joana d'Arc tira um pouco desse rancor, né? Tira um pouco desse verniz, né, que nós colocamos em cima da imagem de Judas Iscariotes. E o livro, lá no finalzinho, mostra Judas sentado à beira de um rio, sozinho, após essa encarnação como Joana d'Arc, em paz com ele mesmo. Em paz com ele mesmo. O amor divino, o amor de Jesus é divino. Ele nos ama e nos perdoa o tempo todo. Aliás, ele já nos perdoou por coisas que nós nem fizemos ainda, ou coisas que nós nem sonhamos que um dia vamos fazer, ou que somos capazes de fazer. A partir do momento em que Judas se suicidou, se enforcou lá naquela árvore, ele já estava sendo perdoado, ele já tinha sido perdoado, até mesmo antes do próprio enforcamento, pelo próprio Jesus Cristo. É isso que é comovente quando a gente fala sobre Jesus, esse amor, A gente não consegue nem dimensionar, na verdade, o que é esse amor, o que é essa... Tanto de Jesus quanto de Deus, né? A gente não consegue dimensionar isso, não consegue colocar em palavras esse divino. Mas a gente se compadece um pouco de Judas nesse livro. A gente olha para Judas, quando lemos o livro Judas Iscariotes e sua encarnação como Joana d'Arc, é como se nós fôssemos iguais a ele. Ah não, mas eu não traí Jesus. Não, mas espera aí, eu não traí Jesus Cristo. Não, mas só um momento. Lá atrás, em nossa vida atual, nossa juventude até hoje, nós cometemos nossos erros, não foi? Não, mas nada tão grave quanto Jesus, quanto a traição de Jesus. Não, mas nós cometemos sim. Nós fazemos muitas coisas desse porte. Ó, bom dia. Mas só o fato de Jesus ter perdoado Judas Iscariotes e o próprio Judas Iscariotes ter se recuperado, ter se restaurado de um erro desse, um erro tão grande desse, né? Nós sentimos que os nossos erros também são, mesmo em vidas passadas nossas. Mesmo nas vidas passadas nós também cometemos atrocidades.
Não, talvez não contra Jesus, mas contra nossos irmãos. Nós podemos ter vivido muitas cenas, muitas atrocidades lá atrás, cometer muitos erros e ainda assim fomos perdoados. E o próprio Judas foi perdoado. Isso nos liberta, não é? Liberta nós de nós mesmos, nos traz um alento aqui dentro, não é verdade? Acaricia nossa alma e nosso coração. E aí nós nos aproximamos de Judas. Nós sentimos como parte dele, como um amigo querido, um irmão querido, que errou lá atrás, mas que foi perdoado. Então, não, mas se ele foi perdoado, eu também posso ser perdoado. Eu também posso me perdoar. Verdade? Eu também posso me perdoar. E seguir em frente. Seguir em frente. Recomendo a leitura desse livro. Maravilhoso. Dá um despertar dentro de nós. Lindíssimo. Eu vou deixar nos comentários abaixo. Eu vou ficando por aqui. Vou aproveitar mais um pouco dessa caminhada aqui pelo parque, aqui pelo Jardim Botânico. Não esquece, deixa aí embaixo, comente aí embaixo. Qual é o seu lugar predileto? Qual é o seu lugar de fuga para se reequilibrar, para sentir a energia divina? Deixa aí. Boa leitura a todos. Abraços de luz.